Irmãos, saudamos a igreja com a paz de Cristo, amém? Viram onde parou, né? No ponto onde mais precisamos, reunião de oração. Sempre dizemos que a oração é a força motriz da igreja, né? A igreja é medida espiritualmente pelas suas reuniões de oração, né? Então devemos sempre levar isso a sério. Mais uma vez, saudamos aqueles que nos visitam, que sejam bem-vindos. E hoje nós temos também muitos irmãos viajando por causa dos feriados, mas louvado seja Deus que Deus não tira férias, né? Não tem feriado. O Senhor está aqui para ministrar o nosso coração nesta noite. Que Ele nos conceda graça e unção para comunicarmos a verdade da palavra de Deus. Queria convidá-los a que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. E nós começaremos a nossa meditação desse texto. Segunda Timóteo é uma carta de um apóstolo velho, no final de sua carreira apostólica, e ele está escrevendo como um pai espiritual a um filho mais jovem, um pastor que está iniciando a sua carreira ministerial. Então são duas vidas em dois momentos diferentes da sua existência, e o mais velho está transferindo para o mais jovem alguns conhecimentos importantes. Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amado Pai, nosso Deus,
humildemente buscamos a iluminação do Teu Espírito Santo. Senhor, que Tu faças com que as sagradas letras da Tua Palavra criem vida e de alguma forma elas venham mudar o nosso coração, venham transformar a nossa vida e que a nossa existência torne-se mais parecida com a natureza de Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que Tu venhas abençoar por meio do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra. Tu venhas abençoar a Tua igreja que aqui está reunida, os Teus filhos que estão viajando, sejam guardados debaixo das Tuas mãos poderosas, ó Pai. Senhor, alimenta a nossa alma. Tua palavra é verdadeira comida, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Então ministra-nos nesta noite. Nós te pedimos no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Retornamos aqui no versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: tu, porém. Essa expressão, porém, na língua portuguesa, ela sempre introduz uma frase seguinte com o sentido oposto à da frase inicial, né? É uma conjunção adversativa. E nessas duas cartas do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, ele usou essa expressão algumas vezes. Tu, porém, com a experiência apostólica que tinha, ele estava mostrando a condição da igreja, a condição do mundo, e ele estava colocando seu filho espiritual, Timóteo, numa condição diferente. Então nós vemos que no versículo 13 e 4, ele vem falando do estado em que se encontra o coração das pessoas, ao ponto elas chegariam que se recusariam a dar ouvidos à verdade. Então Paulo diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, Paulo está falando assim: termine bem o que você começou bem, vá até o fim. E nos versículos posteriores, Paulo está revelando ao seu filho espiritual que o tempo da sua partida está próximo. E o versículo 7 é um versículo muito importante. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Paulo está encorajando o seu filho a manter o foco da sua vida, seu ministério em Jesus Cristo. Então nós começamos desse texto nesta noite e, passados 2 milênios, nós temos hoje a mesma necessidade de mantermos o nosso foco em Jesus Cristo.
A nossa atenção espiritual precisa estar voltada para a vontade de Deus. Nós vivemos num tempo agitado, num tempo de muitas distrações. Não é por acaso que um dos problemas mais comuns no meio da criançada hoje em dia, e que os educadores lutam contra isso, as mães e os pais, é um problema chamado déficit de atenção. A frequência com que isso acontece deve chamar a nossa atenção para o estado em que o mundo se encontra. Tu, porém, como disse Paulo a Timóteo, devemos ter o nosso foco. Você deve ter o teu foco espiritual na pessoa de Jesus Cristo. E você deve lutar para não se desviar deste foco, para não se distrair. Eu queria lembrá-los daquela oração que fez o rei Davi pelo seu jovem filho Salomão. Ele ora a Deus para que dê ao seu filho um coração íntegro para guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos de Deus. Amada igreja, o que vem a ser um coração íntegro? Isso quer dizer um coração indiviso, um coração completo, um coração focado, um coração centrado na pessoa de Deus. Amém? Isto quer dizer que uma das tarefas mais importantes da nossa vida é definir qual será o centro da nossa vida. Vocês me ouviram? A sua vida tem um centro. Quase todas as coisas que Deus criou tem uma determinada geometria, até mesmo espiritual. Nós vemos a galáxia tem, o sistema solar tem. Se nós formos analisar a estrutura da matéria e vamos chegar no átomo, o átomo tem uma estrutura. Ele tem um núcleo e uma eletrosfera. Se nós pegarmos a célula como uma unidade biológica, ela tem um centro, ela tem um núcleo, ela tem um centro de comando. E a nossa vida não é diferente. Nós precisamos estabelecer, definir qual será o centro de nossa vida. Então, caberia uma pergunta: o que é o centro? O centro da tua vida é o que é mais importante para você. Deveria ser Deus, mas na maioria dos casos, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, nem todos os que frequentam lugares de culto, e mesmo nem todos os que cumprem determinadas tarefas religiosas e rotinas religiosas, nem todos têm Deus como o centro de sua vida. Paulo estava aqui como um pai
que está para partir, estava amorosamente encorajando o seu filho. E ele diz para Timóteo: tu, porém, serás diferente dos outros que estão ao teu redor. Paulo estava mostrando a Timóteo que ele precisava centrar, focar a sua vida em Jesus Cristo. Jesus precisava ser para Timóteo, que iria assumir uma igreja de 60 mil membros, porque naquele tempo, meus irmãos, a base da igreja era a cidade. Um crente do primeiro século jamais acreditaria se você dissesse a ele que em uma cidade como Presidente Prudente existem numerosas igrejas e que às vezes se reúnem em lugares diferentes, porém próximos, 100 metros, 500 metros. Na maneira de pensar do crente primitivo, isso seria inconcebível, né? Mas, então, voltando à questão do centro, Jesus tinha que ser o centro da vida de Timóteo, ou ele não poderia levar a termo o seu ministério. Como disse-lhe Paulo: cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a grande tragédia da vida humana, inclusive de pessoas religiosas, é não dar valor ao que é de maior valor. Jesus, certa vez, em Mateus capítulo 13, ele contou uma parábola muito interessante, e então está no capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 45 e 46. E Jesus diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Isso aqui é uma parábola, mas é uma figura importante no sentido de definirmos a Deus como o centro gravitacional de nossa vida. Jesus é a pérola de grande valor. E a partir daquele momento em que encontramos a Jesus, metaforicamente, vendemos tudo o que valorizávamos e compramos a pérola de maior valor. O que significa valor? Ora, valor é o preço que nós pagamos por alguma coisa. E aqui Jesus está se referindo a uma pérola de grande valor. Quer dizer, ela valia mais do que as outras. Então, este homem, sabiamente, este mercador de pérolas, vendeu tudo quanto tinha. Quer dizer, ele colocou todo o seu sistema de valores, todo o seu sistema de prioridades, ele colocou em função daquela pérola de grande valor. Ele coloca aquela pérola de grande valor no centro de suas atenções. Eu, enquanto meditava, me lembrei de uma história que li sobre este drama da raça humana de não valorizar o que é de maior valor. Vou contar essa história. Na verdade, foi um fato real. No dia 12 de janeiro de 2007, um jovem
com uma camiseta, uma calça jeans desbotada e um boné, se colocou na estação do metrô mais movimentada de Washington, D.C. E ali chegando, às 7h51, ele colocou o boné no chão, algumas moedas de dólares ali, ele tirou um violino do estojo e começou a tocar. Agora, as pessoas foram passando por ali, esse horário que precedia o horário de trabalho, grande movimento naquela mais movimentada estação da capital dos Estados Unidos, e ele estava tocando ali. Alguém contou o número de pessoas que passou por ali, por aquela estação. 1.097 pessoas passaram por ali enquanto ele tocava. Apenas 7 pessoas pararam para ouvir o que ele estava tocando. E apenas 30 dólares foram depositados ali naquele boné que estava no chão. Agora eu vou contar para vocês quem era este jovem que estava tocando ali naquela estação do metrô. O nome dele é Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo, talvez o melhor da nossa geração. O instrumento que ele tirou daquele estojo foi um Stradivari de 1713, um instrumento valiosíssimo, talvez um dos melhores do mundo. O que ele tocou? Uma das peças mais extraordinárias para um concerto de violino. Vocês sabem de quanto era o cachê deste músico em 2007? Era $1.000 por minuto. Se a pessoa quisesse ouvi-lo tocar em um teatro, deveria pagar pelo menos $100. $100 por pessoa. E, no entanto, ele tocou ali naquela estação de metrô e apenas 7 pessoas pararam para ouvir. Apenas $30 foram colocados naquele boné. Eu contei a história com uma certa riqueza de detalhes, porque esse experimento que fizeram ali em Washington é uma metáfora do que é o mundo de hoje. É uma metáfora, inclusive, do mundo religioso. As pessoas ali por algo de grande valor, mas não perceberam, não notaram, não se detiveram, não ouviram, não investiram, simplesmente passaram por ali. Eu fico pensando, nos dias de Jesus não foi diferente. Quantas pessoas ouviram Jesus? E naquele dia de Pentecostes haviam 120 apenas. Podemos concluir que a igreja de Jesus era pequena.
Como disse João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não foram nascidos da carne, mas da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Meus amados em Cristo, o nosso mundo é como essa estação de metrô de Washington. As pessoas estão às vezes passando por algo de grande valor e não estão percebendo. Elas não conseguem encontrar o centro das suas vidas. E sabe, meus irmãos, enquanto não temos um centro gravitacional de nossa vida, uma prioridade absoluta em torno da qual podem se organizar em ordem hierárquica, inclusive. Enquanto não temos isso, a nossa vida é uma grande desordem. E a consequência disso é a perda da paz. Certo profeta do Antigo Testamento fez uma declaração forte nesse sentido. Ele disse: o ímpio não tem paz, mas é necessário que o justo tenha paz. Inclusive, o Novo Testamento mostra que a paz de Deus, concedida pelo Espírito Santo, é um instrumento de navegação importante na nossa vida, porque esta paz, ela vai arbitrar determinadas escolhas e decisões importantes que precisamos fazer em nossa vida. Mas o ímpio não tem paz, ele não tem este instrumento de navegação em sua vida, e por isso vai de mal a pior. Nesse momento eu queria então definir com vocês o que é então um cristão. Cristão é alguém que definiu Jesus como o centro de sua existência. Amém? Então a vida do cristão é uma vida cristocêntrica. Por essa razão, eu entendo então que o cristianismo verdadeiro necessita ser um cristianismo cristocêntrico, ou então não será um cristianismo verdadeiro. E sabe, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para amarmos as pessoas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser sábios. Eu, como pastor, preciso orar por vocês, como Davi orou por Salomão, para que vocês tenham um coração íntegro para obedecer os mandamentos, os testemunhos e os estatutos de Deus. Como precisamos deste coração inteiro, completo, porque hoje as pessoas estão chegando na igreja com o coração totalmente dividido, com várias patologias emocionais, intelectuais, espirituais. As pessoas estão chegando nesse estado. E como acontece de nos tornarmos cristocêntricos?
Temos que tirar os nossos olhos daquelas prioridades que elegemos e que de maneira nenhuma são importantes. Às vezes vivemos rodeados de urgências, porém nem tudo que é urgente é importante. Quantos de nós estão vivendo assim? Vivem apagando um incêndio aqui, outro acolá, vivem de urgência em urgência e estão passando, como aqueles lá nos Estados Unidos, passando pelo maior violinista do mundo e dando de ombros, prosseguindo a vida. Também não estão ouvindo a voz de Deus. Às vezes estão dentro da igreja, mas com um sistema de prioridades perverso, e não conseguem então ouvir a Deus, não desfrutam de paz. Como nós começamos então a ter uma vida cristocêntrica? Eu quero fazer citação de alguns textos aqui da Bíblia nesse sentido. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 12, tem uma palavra muito sábia sobre o assunto. Portanto, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Bem, irmãos, como o Espírito Santo pode nos ensinar nesse texto? Primeiramente, precisamos nos desembaraçar do peso que traz um sistema de prioridades equivocado e o pecado que assedia. Precisamos continuar correndo. Todos nós temos uma corrida nesta vida. Esta corrida começa quando nascemos e ela somente vai terminar, como estava para terminar aqui para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, quando morrermos para este mundo. De que maneira podemos manter a nossa corrida? Precisamos nos focalizar nela. A segunda coisa que temos que fazer é nunca perdermos o foco em Jesus enquanto corremos. Nós, na verdade, temos que correr com os olhos postos em Jesus. É o que o autor de Hebreus está nos encorajando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém, igreja? É olhando para Ele continuamente, é recebendo coragem através dele, é sendo inspirados através dele. Ele diz aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gosto muito de uma frase de Eugene Peterson, que morreu
recentemente e que foi um grande escritor. E ele define perseverança em um livro que escreveu sobre o assunto como uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência na mesma direção. Um outro autor definiu perseverança como a prova da nossa esperança. Então, se temos uma verdadeira esperança, essa verdadeira esperança se transformará em perseverança. Vamos demonstrar que a nossa esperança é verdadeira, prosseguindo no caminho, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. E um pecador, meus irmãos, como eu e você, nos tornamos uma pessoa cristocêntrica a partir do momento em que entregamos o governo da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Antes de fazermos isso de verdade, nós pensamos que somos cristãos, mas ainda não somos de fato. Ainda temos a Jesus como Salvador, mas ainda não tivemos coragem de colocarmos a Jesus como Senhor da nossa vida. Foi Blaise Pascal, grande homem de Deus e escritor e cientista francês, que certa vez escreveu naquele famoso livro Pensamentos. Ele diz que os homens pensam estarem convertidos logo que começam a pensar em se converter. Então, na verdade, ele, com essa sábia frase, ela matou essa questão. Existem muitas pessoas dentro das igrejas pensando em se converter, ainda não colocaram Jesus como absoluta autoridade em sua vida, mas a partir do momento em que colocam uma transformação interior, altera todo o seu sistema interno de valores. É uma experiência interior, não é uma experiência exterior. É interessante que na língua inglesa, diferentemente do português, se usa a expressão on the inside para a experiência da conversão. Quer dizer, algo que ocorre dentro. Não tem tanto a ver expressões espalhafatosas externas que uma pessoa religiosa pode dar. É uma experiência interna, íntima. Jesus transforma primeiro o nosso sistema de valor. E a partir de então, começamos a tomar decisões, a fazer escolhas corretas. Amém? O nosso eu adâmico sucumbe finalmente ao nosso eu redimido. Amém? Você tem um eu redimido? Você nasceu de dentro? Jesus tornou-se o Senhor de sua vida? Esses dias eu li uma frase de um escritor americano, Ernest Hemingway. Não sei se ele tinha alguma experiência com Deus, mas ele deixou uma frase muito interessante, né?
Ele diz que a verdadeira nobreza é ser superior a seu antigo eu. Quem que é o nosso antigo eu? É o nosso eu adâmico. Tudo que ele quer é ficar longe de Deus. Tudo que ele quer é contrariar a lei de Deus, ainda que esteja, às vezes, dentro de uma igreja. Então eu não sei se Hemingway era crente, mas eu peguei a frase dele e apliquei nesta mensagem. A verdadeira nobreza é ser superior a seu antigo eu. Nós precisamos ter um novo eu. Nós precisamos ser redimido, um eu que tem prazer na lei de Deus. E como diz o Salmo 1, na lei do Senhor medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria e não perde as folhas. E a Bíblia diz: os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. O ímpio não tem paz, mas quando Jesus torna-se o centro gravital da nossa vida, quando passamos de verdade por uma experiência de novo nascimento, nascemos de dentro. Amamos agora Jesus de todo o nosso coração. Já não é mais um coração dobre, um coração dividido, um coração duplo. Já não somos mais uma pessoa dupla, temos um coração íntegro. Somos o que somos, pela graça de Deus somos, e sabemos que somos, e amamos a Jesus. Nós o temos então como centro absoluto de nossa vida. E a nossa vida agora, família, trabalho, igreja, tudo se organiza em torno de Jesus. O que nos alimenta é um grande amor, uma grande paixão, não é uma ideia sobre Deus. Igreja, ouça-me com atenção. Eu, como pastor, eu temo muito diante de Deus que muitas pessoas nas igrejas têm apenas a Deus como mais uma ideia e não como uma pessoa viva. Isso pode ser um engano fatal. Dizia o filósofo espanhol Miguel de Unamuno, ele dizia: aqueles que acreditam, que creem em Deus, mas sem paixão em seu coração, creem apenas na ideia de Deus, mas não no próprio Deus. Esse é um engano fatal, igreja. Deus não pode ser uma ideia na sua mente, Ele precisa ser uma realidade viva em teu espírito. Você que um dia nasceu de Adão, precisa nascer de Deus agora, ou a tua vida seguirá extraviada e sem paz por este mundo afora. Deus propôs uma corrida para nós. Está no livro de Hebreus, aqui no capítulo 12, como nós dissemos. Nós precisamos de amor e paixão para percorrer esta corrida, porque as lutas serão grandes. A nossa carreira não é uma carreira sem dor. Existem momentos dolorosos,
mas nós nunca podemos perder o foco da nossa vida em Jesus Cristo. Nunca vacile. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Em breve Paulo não estaria mais neste mundo para orientar o seu discípulo, o seu filho espiritual. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava prestes a ser conduzido pela Via Óstia, que era uma estrada romana, e ele seria em algum lugar da Via Óstia decapitado pela guarda pretoriana romana, tal como César havia ordenado. Foi com esta morte que Paulo glorificou ao nosso Deus. Então ele está dando ali em 2 Timóteo as últimas instruções ao seu filho. E ele estabelece essa divisa: tu, porém. Timóteo deveria ser diferente. Ele não poderia ser um obreiro dúplice, com uma mente dupla, um ânimo dobre, como disse Tiago no capítulo 1 de Tiago, versículos 7 e 8. Era como se Paulo estivesse dizendo para ele: mas tu, meu filho, não te perderás no meio da caminhada, você cumprirá cabalmente o teu ministério. Em outros textos da Bíblia, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando como se consegue vencer nesta caminhada. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está dando aqui uma receita pessoal de como ele se tornou um ganhador nesta corrida da vida. Primeiro, ele não parou de correr. Segundo, ele não se preocupou tanto em vencer os outros, quanto ele se preocupou em vencer a si mesmo. Esse é um dos segredos da vida vitoriosa. Os perdedores estão sempre atribuindo as suas derrotas ao excesso de competência dos seus competidores. Os vencedores não estão tão preocupados com os seus adversários. Eles estão preocupados em vencer, primeiramente, a si mesmos. Meus irmãos, ouça com atenção. Na corrida da vida, o primeiro adversário que você tem que vencer é você mesmo. É aquele seu antigo ego, aquela antiga forma pecaminosa, nós já nascemos com ela, de ver as coisas do mundo. Nós precisamos então morrer para este mundo e nascer para um mundo. Então a receita aqui, primeiro, não pare de correr. Segunda, foque os seus olhos em Jesus Cristo. Não se perca
no meio da corrida. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar com duas histórias sobre prosseguir, seguir a corrida. Será que alguém aqui já pensou em desistir? Todos nós, vez ou outra, somos assolados por momentos difíceis. Eu quero terminar com duas histórias para aplicar esse princípio de, com os olhos em Jesus, seguirmos a carreira que nos foi proposta. A primeira, não sei se já contei para vocês uma história muito interessante. Existe uma ultramaratona na Austrália. Ultramaratona porque é um percurso muito longo de Sydney até Melbourne. E são necessários uns 5 dias para atletas treinados percorrerem todo esse percurso. E certa vez, alguns anos atrás, um pastor de ovelhas, um homem do campo lá na Austrália, chamado Cliff Young, ele se inscreveu. Ele disse que chegou lá de bota, chapéu de cowboy e se inscreveu para a ultramaratona. E zombaram dele, né? O que esse cowboy, pastor, quer fazer na ultramaratona? Pois bem, meus irmãos, ele ganhou a maratona, apesar de não ser um atleta treinado. E ele chegou 9 horas à frente dos atletas profissionais. E não é piada, meus irmãos, isso realmente aconteceu, está no livro dos recordes. O segredo é o seguinte: ele não recebeu nenhum treinamento para a maratona. E não disseram a ele que ele podia parar para descansar, que o percurso era muito longo. E haviam até atletas que paravam e davam uma pestanejada, uma dormida rápida para poder aguentar. Ninguém disse isso para ele. Ninguém esperava que ele conseguisse vencer o primeiro dia de maratona. 5 dias depois ele chegou 9 horas na frente dos atletas profissionais. E perguntaram então para ele como que ele havia conseguido aquilo. Ele simplesmente não parou, meus irmãos. Ele não sabia que podia descansar. Ele não parou de caminhar. Ele não parou de correr. Quero dizer o mesmo para você. Prossiga. Não deixe que ninguém te detenha. Não deixe que nada te separe do amor de Cristo. O apóstolo Paulo disse: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem as alegrias, nem as tristezas. Se você cair, levante-se e continue a corrida. Ainda não acabou. Estará contigo para te levar até o fim. E aqui vou contar uma outra história muito interessante. E dizem que o grande pianista polonês Paderewski estava nos Estados Unidos. Além de pianista, ele era um estadista. E então estava lá toda a sociedade reunida naquele teatro para ouvir o grande pianista Paderewski tocar. E como demorava o momento da apresentação, estava lá uma senhora com um garotinho de 9 anos e muito inquieto. E aquela senhora levara o filho no concerto para ver se ele se interessava pela música, né?
E ele estava muito inquieto. Ele aproveitou enquanto a mãe virou para o lado para conversar com um conhecido. Ele saiu do seu lugar, andou ali pelo teatro, e ao ver aquele enorme piano de caudas, ele subiu na plataforma, passou a mão naquela banqueta aveludada, olhou aquelas teclas branquinhas e pretas daquele enorme piano, aquelas teclas que brilhavam com a iluminação que vinha do alto do palco, e ele não teve dúvidas. Ele se assentou naquela banqueta, estendeu as suas mãozinhas trêmulas para aquele teclado e começou a tocar o bife. Quantos aqui sabem o que é o bife? É uma cantigazinha de quem não sabe tocar piano, e começou a tocar o bife. E nisso aquele auditório todo começou a gritar: tirem esse moleque daí, esse menino não tem mãe, onde que está a mãe dele? Pare de tocar, tire-o daí. E Paderewski, que estava por trás do cortinado, escutou aquela gritaria, colocou o paletó dele e saiu, e se colocou do lado do garotinho e abraçou o garotinho e dizia para ele: prossiga, toque, não desista, não desanime. E o menino tocando o bife. Mas o bife é algo meio insuportável de se ouvir por muito tempo. Mas Paderewski então começou a fazer a melodia, e começou a colocar melodia no bife, e ficou o menininho tocando o bife e Paderewski criando melodias e dizendo para o menino: prossiga, não pare, não desanime. Jesus é para nós como o Paderewski. Às vezes nós estamos tocando não mais do que o bife nas nossas vidas, mas Ele é capaz de se colocar junto conosco e criar algo novo, criar uma melodia para aqueles compassos que nós estamos ensaiando na nossa vida. Ele dá sentido à nossa caminhada, Ele dá significado para a nossa caminhada. E naqueles momentos em que estamos pensando em parar, pensando em desistir, Ele nos diz: filhinho, filhinha, prossiga, não desista, não desanime, eu estou contigo. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos criar melodia para essa sua caminhada. Vamos colocar algo novo na sua existência. Confia em mim, diz o Senhor, e simplesmente prossiga. Jesus quer que você entregue o controle e o domínio da sua vida a Ele. O conceito que há no mundo sobre dependência é um conceito negativo, mas nós precisamos depender de Deus para chegarmos ao final da nossa corrida. Amém? Glória a Deus. Queria que os músicos viessem aqui para frente para nos dirigirem enquanto nós oramos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça em oração agora, que eu lhe faço algumas perguntas. Como que está a sua corrida? Você está correndo por algo que vale a pena correr? Você poderia dar a sua vida pelo objetivo da sua corrida? Você está correndo com paixão? Jesus é a razão de sua vida, ou Ele é apenas uma ideia a mais
na sua mente. Quem sabe você quer decidir hoje, de uma maneira singela, objetiva e direta, passar para Jesus o centro gravitacional de sua existência, dizendo simplesmente a Ele: Senhor Jesus, meu Salvador, sê também o Senhor da minha vida. Consegue fazer isso? Pode fazer esta oração em voz silenciosa. Jesus, Tu que és o meu Salvador, venha nesta noite ser também o meu Senhor, o centro absoluto da minha vida, prioridade maior de minha existência. Aleluia. Se essa oração serviu para você, levante sua mão agora, onde você estiver, em oração. Permaneça em oração, olhos fechados. Onde você estiver, pode ficar sentado, pode ficar sentada. Amém? Aleluia. Da mesma forma que Paulo falou de uma maneira tão íntima com seu filho Timóteo, Jesus quer falar também com você. Permaneça com a mão levantada. Senhor, traz a unção do teu óleo fresco, do óleo do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos. Este escolhente como centro vital, o centro gravitacional de suas vidas, e eles jamais se decepcionarão contigo. Leva-os, ó Pai, fortemente, resolutamente, decididamente, pela corrida, eles caminhem em direção à vitória, a coroa de glória que lhes está reservada, Senhor. Sabemos que a luta é grande, Senhor, mas a vitória é maior do que a luta, Senhor, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Nem a vida e nem a morte poderá nos separar, Senhor. Ó Deus, toca os teus filhinhos, encoraja-os na caminhada, Senhor. Que no meio das lutas eles possam olhar a vitória do Monte Calvário, onde Jesus foi levantado em nosso lugar, onde Jesus venceu em nosso lugar e nos deu como seu legado a vida eterna. Bendito é o Senhor para sempre. Queremos te amar, Senhor, e queremos te adorar por toda a nossa vida. Senhor, como Davi orou pelo seu filho, Senhor, sabemos que tu intercedes por nós diante do trono do Pai, para que nós tenhamos um coração completo, Senhor, um coração íntegro. Assim, Senhor, que em nós não haja um coração dividido, mas um coração íntegro diante da tua presença para te servir e para te amar. Em nome de Jesus.